Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do BRM News, podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros e o podcast que faz parte do BRM Podcasts. E hoje aqui comigo, o João. Fala, Amanda. Fala, pessoal. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o aeroporto de Vitória, que segue como um dos melhores aeroportos do país, a expectativa da safra do café, além ainda da renovação das tarifas para o aço e o impacto do projeto bilionário da ArcelorMittal. No âmbito federal, o governo estudando as receitas de petróleo e além ainda das tensões a respeito do IOF. E a gente começa com o aeroporto Capixaba, sendo eleito mais uma vez o segundo melhor aeroporto do país. Já é a terceira vez consecutiva que ele aparece nessa posição. Segundo o ranking da Secretaria Nacional de Aviação Civil, o aeroporto se destaca principalmente pela localização e facilidade de deslocamento. E o interessante é que ele é administrado pela mesma empresa do aeroporto de Florianópolis, que ficou em primeiro lugar. Exato. E além da estrutura física do aeroporto, o espaço ao redor também vem se transformando com novos empreendimentos que estão surgindo. Isso dialoga diretamente com o movimento de fortalecimento da infraestrutura logística no Espírito Santo, especialmente com o desenvolvimento do Porto de Vitória e agora também da plataforma digital e-Trânsito, desenvolvida aqui mesmo no estado, que deve acelerar o transporte internacional de cargas. E essa plataforma ela foi desenvolvida pelo IFES, né, com apoio do setor produtivo e da Receita, e é um bom exemplo de como o Espírito Santo ele tem apostado em inovação para aumentar a competitividade no comércio exterior. E falando em movimentar a economia capixaba, né, o turismo também ganha destaque. O Sebrae e seus parceiros já injetaram mais de 28 milhões de reais no setor e tem como meta alcançar 80 milhões de reais em investimentos até 2026. A meta é de criar 500 novas experiências turísticas. E o mais interessante, Amanda, é que o foco fica em regiões que antes estavam fora da rota do circuito tradicional aqui do estado, como a Rota Quilombola, no norte do estado, o Polo Cervejeiro em Viana e os 7 Cumes do Caparaó. É um esforço para diversificar a oferta e descentralizar o movimento turístico aqui no estado. Enquanto o turismo cresce, o agro ele enfrenta um ciclo natural de baixa, né? A safra do café arábica deste ano deve ser 18% menor no Espírito Santo, mas a boa notícia é que a qualidade dos grãos ela está melhor, o que pode garantir ali bons preços no mercado. Isso acontece no momento em que o setor ele começa a se beneficiar também das medidas de proteção ao aço, né, anunciadas pelo governo federal. Exatamente, Amanda. Foi renovado por mais 12 meses as tarifas sobre o aço importado, o que era aguardado com bastante ansiedade, principalmente aqui no estado, por conta dos planos de expansão da ArcelorMittal Tubarão. O projeto do laminador de tiras a frio pode movimentar até 4 bilhões de reais e gerar muitos empregos aqui no estado, mas ainda dependia da previsibilidade com as regras de importação. E essas medidas protecionistas, elas refletem ali uma tendência mais ampla, né, que a gente tem visto em vários países, com destaque ali para os Estados Unidos, onde as políticas do Trump sobre as tarifas voltaram a ser o centro ali do debate. Inclusive, o governo federal ele também está contando com receitas do petróleo como uma das estratégias para equilibrar ali as contas públicas. Exatamente. E a ideia do governo é de gerar até 35 bilhões de reais com receitas extras até 2026. Entre os planos do governo estão a venda de óleo da União, leilões de concessões e ainda revisão nos preços de referência para os royalties. Só que tudo isso ainda depende de um amplo debate e negociação com o Congresso e a velocidade de ação também da ANP. Enquanto isso, os olhos também são voltados ali para o IOF. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele deixou claro que não quer que o IOF ele seja usado como instrumento de política monetária e há uma tentativa de evitar que ele seja elevado, né? Uma das alternativas estudadas, por exemplo, é tributar transações com criptomoedas. Aliás, falando em política monetária, Amanda, nessa semana o Boletim Focus trouxe uma queda na projeção do PIB para esse ano de 2025, mas confirmou uma aceleração no primeiro trimestre desse ano, que foi um crescimento de 1,4%, puxado principalmente pela agropecuária. E além disso, com a Petrobras reduzindo o preço da gasolina, já tem alguns economistas começando a revisar para baixo a inflação do mês de junho.
E tudo isso reforça ali a expectativa de que a Selic ela possa parar de subir ou até cair ali antes do previsto, mas nem todo mundo concorda. O diretor de macroeconomia da gestora ASA e ex-diretor da política econômica do Banco Central, Fábio Kanczuk, ele fala que o Copom ele precisaria adotar uma postura mais dura que a atual para atingir a meta de inflação de 3% ao ano, né, no longo prazo, e aumentar ali sua credibilidade perante o mercado. E acho que a taxa de juros ela teria que subir ainda mais, até 18% ao ano, para realmente ancorar as expectativas de inflação. E toda essa discussão nós abordamos num podcast divulgado na segunda-feira, no Market Lab, com o Dirceu, um convidado muito especial que foi o David Wolff, um nome de peso, com experiência no cenário internacional, para falar justamente sobre como essa nova dinâmica macroeconômica global vem se conectando com os paradigmas que a gente enfrenta aqui no Brasil. O David ele trouxe uma reflexão que foi muito pertinente, né? Será que estamos vendo ali um fim do excepcionalismo americano? E ele destaca o impacto, né, na política do Trump, os desafios fiscais dos Estados Unidos e o risco que isso pode gerar para o dólar como moeda dominante. E aí que surge a pergunta, né? O Brasil está preparado para se beneficiar desse novo cenário multipolar? O Brasil também foi uma pauta que foi discutida nesse episódio, principalmente analisando os desafios internos que nós temos visto, sobretudo a instabilidade fiscal e a baixa produtividade que nós já acompanhamos há bastante tempo aqui no país, que de certa forma são um entrave para o nosso crescimento, mas diz que se o país souber navegar sobre esse novo ponto de equilíbrio, pode emergir ainda mais forte de toda essa bagunça que está acontecendo no cenário macroeconômico global. Esse foi um papo essencial para quem quer entender um pouco mais sobre os próximos movimentos do mercado e ficar mais de perto de tudo isso que está acontecendo. E para conferir esse episódio com o David Wolff, é só procurar no YouTube ou no Spotify. Os links vão estar na descrição desse episódio. E assim encerramos mais uma edição do BRM News. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um episódio. Não deixe de nos seguir, como você já reforçou, e voltaremos novamente no próximo episódio. Tchau!